A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouichou: a sabedoria que te coloca entre os poderosos. A Bíblia afirma: portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 31. Alguns dizem que o amor é o maior dom, mas essa maneira de entender não é correta. Em 1 Coríntios capítulo 13 diz que amor é necessário para usar os dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Quer dizer que a Bíblia nos está mostrando o melhor modo de usar os dons. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 12, também lemos: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Essas passagens das Escrituras mostram que Deus quer usar ao máximo os crentes que têm recebido a plenitude do Espírito Santo. Quando Paulo diz que devemos ambicionar os melhores dons, ele quer dizer que quando nós desejamos com ardor que os dons que usamos sejam usados ainda mais, Deus, de acordo com a sua santa vontade, responderá com maiores e mais abundantes dons. Diante disso, concluímos que cristãos podem, por certo, possuir vários dons ao mesmo tempo. Os dons do Espírito são de fato dele e ele os reparte segundo a sua vontade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá sabedoria a todos, e não lança em rosto, e lhe será concedido. Veja, Deus promete que dá literalmente e liberalmente os dons. O dom da palavra de sabedoria, pelo Espírito Santo de Deus, fará de você outra pessoa, aquilo que o mundo não pode entender, porque opera dentro dos padrões e dentro da maneira que o mundo vive. Você, pelo Espírito Santo de Deus, vai se sobressair de uma forma fantástica. Uma pessoa pode ser muito culta e ter grande conhecimento, mas a menos que tenha sabedoria, ela não pode usar aquele conhecimento. Sabedoria é a função pela qual podemos, de maneira eficaz, usar o conhecimento para resolver problemas e trazer bênçãos e vitória. Mesmo que alguém tenha pequeno grau de conhecimento, se este for equipado com grande carga de sabedoria, poderá aumentar muito o seu conhecimento. Ao contrário, se alguém tem bastante conhecimento, mas um pequeno grau de sabedoria, seu conhecimento pode tornar-se inútil. Nunca poderá ser revelado de forma plena. Então, que vem a ser o dom da palavra da sabedoria? Este dom não se refere a nenhuma sabedoria humana. Aqueles que não entendem isto, às vezes, falam de crentes que são especialmente brilhantes e inteligentes, como pessoas que tivessem recebido o dom da sabedoria. Isto é errado. A palavra da sabedoria, quando refere-se a um dom do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 8, é dada de um modo sobrenatural a um crente, que usando esta sabedoria,
resolve problemas em circunstâncias difíceis e, por causa disso, dá glória a Deus. A Bíblia insiste que aqueles que têm falta de sabedoria devem pedi-la a Deus. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante para a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. No Antigo Testamento, podemos encontrar um quadro no qual Deus manifestou sabedoria através do rei Salomão, o filho de Davi. Por exemplo, leamos o incidente relatado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhes uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, deitou-o no seu seio, e o seu filho morto deitou-o no meu seio. Levantando-se pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas, atentando eu para a luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Eu disse para outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Então disse o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo disse ao rei, pois as suas entranhas se lhes enterneceram por seu filho: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai para a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Esta é a sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao Senhor, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Veja, a sabedoria tão preciosa não era um dom natural com o qual Salomão houvesse nascido. Havia nele sabedoria de Deus, que era a expressão do dom que Deus manifestou para a necessidade daquela época através do poder do Espírito Santo, o qual lhes foi dado por Deus. A Bíblia chama esse dom de a palavra da sabedoria, em vez de o dom da sabedoria, pois esta significaria aquela sabedoria geral, dada em todos os tempos. Porém, a Bíblia ensina que esse dom é o da palavra da sabedoria, em contraste com a sabedoria geral, a qual a humanidade usa livremente da maneira que quiser. Deus manifesta a palavra de sabedoria de acordo com uma necessidade específica, em determinado tempo e lugar, para a glória dele e o poder do Evangelho. Desta maneira nos fala também. Embora ele esteja sempre conosco, nos fala sempre apenas em casos de necessidade. Na expressão "eu recebi o dom da palavra da sabedoria", nós devemos dar ênfase ao termo "a palavra". A manifestação do dom da palavra da sabedoria é maravilhosa e clara na vida de Jesus. Em Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 22, a Bíblia diz esta história. Os fariseus estavam certos de que tinham um meio de confundir Jesus.
Na presença de alguns romanos, perguntaram-lhes se pela lei um judeu devia pagar tributo a César. Se Jesus respondesse que devia dar tributo a César, eles o agarrariam, julgando que ele era um amigo de Roma e um inimigo do povo judeu. Mas se ele respondesse que não deviam dar tributo a César, o governador romano o condenaria por traição e ele seria mandado para a prisão. Eles confiavam no seu estratagema, mas foram confundidos pelas palavras da sabedoria com as quais ele lhes respondeu. Jesus lhes pediu para mostrar uma moeda e, apontando para a efígie, perguntou de quem era. Quando disseram de César, ele respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deu-lhes uma resposta pela qual não podia ser apanhado. Era uma palavra de sabedoria, falada pelo poder do Espírito Santo para derrotar o inimigo. Aconteceu de novo quando os escribas e fariseus estavam tentando Jesus. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Isso está em João capítulo 8, versículos 4 ao 5. Eles forjaram outra armadilha, esperando apanhar Jesus. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, eles o acusariam de agir contra a lei de amor que ele pregava e que seus milagres retratavam. Mas se Jesus se opusesse ao castigo que Moisés ordenara, eles o levariam ao tribunal judaico. Como Jesus respondeu? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhes atirar uma pedra. Embora fossem tão duros, não podiam deixar de receber um toque no coração diante de tão aguda palavra de sabedoria. João diz: quando ouviram isto, foram se retirando um a um, e a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Quando vemos Jesus resolvendo tais problemas difíceis, um após outro, por meio de uma palavra de sabedoria, ficamos orgulhosos de nosso Mestre e lhes devotamos todo respeito e amor. E já que este mesmo Senhor é nosso Salvador que vive, não importa a dificuldade que tenhamos de enfrentar, devemos olhar para Ele e não desanimarmos. Deus prometeu nos dar tal palavra de sabedoria quando formos perseguidos pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo e pelo Evangelho. Está escrito em Lucas capítulo 21, versículos 12 ao 15. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos para as sinagogas e para as prisões e conduzindo-vos para a presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para testemunho. Mas proponde em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Lucas capítulo 21, versículos 12 ao 15. Essa sabedoria é que coloca você em proeminência nos lugares mais elevados e traz a você o reconhecimento de que você tem um espírito excelente. E isso aconteceu em todas as épocas e em todos os tempos da Bíblia. Veja, Daniel, ele era totalmente diferente, porque a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que Salomão, porque tinha esse dom, foi reconhecido não só em seu país, mas nos países circunvizinhos, a ponto das pessoas vir conhecer Salomão e trazer para ele presentes e mais presentes e ouvir a sua sabedoria. Essas palavras maravilhosas, boca e sabedoria, significam que o dom da palavra da sabedoria ser-nos-á dado quando a necessidade surgir. Aqui de novo a promessa é que
Tal sabedoria não nos será dada por natureza, mas quando encontramos uma barreira intransponível, Deus nos dá a maravilhosa sabedoria do Espírito Santo, que nos capacita a superar a dificuldade e solucionar o problema. As palavras de Jesus significam que só o Espírito Santo possui o dom e ele o manifesta no tempo certo através dos crentes como seus vasos. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Quando você fez a aliança com Deus, quando você entregou a sua vida para Deus, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Você é o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. E o Espírito Santo, no momento certo, vai fazer com que essa sabedoria venha a fluir através de você. Tendo uma vida diante de Deus, andando nos preceitos de Deus, amando a Deus e fazendo a vontade de Deus, essa sabedoria vai levar você a lugares que jamais você acreditou que um dia chegaria. Que Deus abençoe você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Tenha os dons do Espírito Santo de Deus fluindo em sua vida e você será cheio das bênçãos de Deus e dos milagres de Deus em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado. Tem sido muito bom compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que você seja abençoado, feliz, próspero, saudável, debaixo da bênção de Deus. Sucesso na sua caminhada.